política. Sempre foi um homem político, né? Sempre exerceu o direito dele de ser um animal político, como dizia o Sócrates, e sempre foi um homem de muita fé e profundamente comprometido com a educação. Toda a família dele, né? A esposa, a filha. Então, o Augusto, desde quando conheci, desde quando ele era jovem, né? Ainda tinha mais. É uma pessoa assim. O mestrado dele foi sobre tribos urbanas, né? E assim a gente teve assim, encantado com a juventude, com a formação. Então, é uma pessoa que realmente está aqui conosco para, mais do que refletir conosco, né, com essa capacidade dele de mestre em ciências da religião, em ciências sociais, doutor em teologia, né? Então, ele traz para nós essa dimensão libertadora. Conheci ele profundamente, assim, preocupado na formação de cristãos e de pessoas que se engajavam no mundo da política, né, da militância política, na militância da educação, e que, segundo ele, né, não deveriam perder nunca essa dimensão da mística, esse olhar encantado pela dimensão do ser humano. Então, é uma pessoa que transita perfeitamente bem entre educação, fé e política. Então, os convidados nossos aqui, Augusto, nós temos pessoas aqui que são pessoas profundamente militantes, né, do mundo da educação, da política, da saúde, né, pessoas que com certeza estão assim preocupados, né, com tanta dimensão que existe no mundo, na sociedade, e vão realmente aproveitar bastante desse momento aqui com você. Então, eu passo a palavra para você, agradeço a presença de todos, né, e a gente vai assim acolhendo o que vai chegando. A nossa reunião vai ser gravada, né, para disponibilizar depois, e o professor Antônio Augusto vai poder falar para a gente assim, e abrir assim, a dinâmica, né, Augusto? Se você vai falando, a gente no final abre um momento para partilha, para conversa, é o ideal, né? Isso, a gente pode conversar. Então, boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Jefferson, pelo convite. Foi uma satisfação muito grande. É um prazer também partilhar com você, né, com o grupo que você convidou, essa reflexão sobre a dimensão da educação, da fé e da política. E eu preparei um material, um PowerPoint, até porque ficaria mais fácil, devido à distância, da gente ter algumas ideias mais claras, vocês possam acompanhar com mais facilidade. E nessa nossa live, nessa nossa conversa, eu vou trabalhar 3 pontos. O primeiro, eu vou falar sobre educação, né, tomando alguns pensadores, né, da antiguidade e modernidade, para nós nos situarmos um pouco o que é educação. No segundo momento, eu vou fazer então essa relação sugerida no tema, né, que é educação, fé e política. Como a gente pode articular essas 3 dimensões a partir de uma visão do Concílio Vaticano II e do CELAM, da Conferência Latino-Americana de Medellín. E, por último, no terceiro ponto, eu vou trabalhar algumas ideias da campanha da fraternidade. Então, mesmo passando assim os slides, espero que a gente possa conversar e não fique assim uma coisa tão informal, mas que a gente tenha, aliás, que não seja tão formal, mas que a gente possa conversar. Na verdade, eu quero fazer são provocações. E no outro momento, né, que não seja da live, vocês podem ficar muito à vontade para questionar, né, para tratar de qualquer assunto, para discordar. Então, eu vou ficar muito contente, né, se eu puder fazer uma provocação que a gente possa discutir, até porque nós temos um tempo, né, restrito para falar. A Juliana, minha amiga Juliana, lá do colega também, do Paula, né, nós nos encontramos no Santa Doroteia, ela vai passar as lâminas, os slides, e eu vou comentando para né, nos situando. Você pode, Juliana, passar o... Então o tema é esse, né, educação, fé e política, o Jefferson já falou, pressupostos básicos para uma sociedade justa e fraterna. Vamos dizer assim, você passa, Juliana. Então eu trouxe aqui, fiz duas pirâmides. Uma pirâmide onde tem a base a educação e uma pirâmide que eu cortei ali a educação quando você tira a base. E assim, a importância, né, de você ter educação como a base da fé e da política. Quando você
né? Quando a gente percebe que existe uma educação que sustenta tanto a nossa ação política quanto a nossa profissão de fé, a fé e a política elas se tornam, né, equilibradas. Há um senso crítico. E aí, né, a gente pensando, né, do lado da fé, o que a educação poderia nos proporcionar? Então, respeito pela crença do outro. Isso me ajuda quando eu tenho um conhecimento mais amplo da realidade, né? A questão do ecumenismo, do diálogo interreligioso. Então, há um espaço. E quando tem essa relação, quando a educação está na base da política, eu posso pensar numa dimensão do bem comum, que vai predominar é o bem comum. É o interesse público, né? A ética, o diálogo, podemos falar assim, a democracia e a liberdade de expressão. Porque eu me abro nesse espaço. O conhecimento me faz que eu queira conhecer o outro e não me feche para o outro, né? Então, você conhecer uma realidade do candomblé, né, de uma tribo indígena, eu já trabalhamos, né, acompanhamos uma tribo indígena. Por outro lado, quando você tira a educação dessa base, aí você fica o quê? No fanatismo, na alienação, na radicalização, no desrespeito ao outro, né? Então a gente vê, do ponto de vista da fé, uma intolerância religiosa. Olha quantos terreiros que as pessoas, pelo menos aqui em Minas, eu tenho um amigo, um meu compadre até, pai de santo, já invadiram o terreiro dele, né? Então já fizeram situações porque você é incapaz de dialogar com o outro, de querer conhecer o outro, de querer crescer com o outro, e a educação nos ajuda. Também o fundamentalismo. Há uma religião e eu digo assim, eu estou certo. Do lado, se eu não tenho uma educação na base da política, eu entro no extremismo, no excesso, no vício, ou por excesso ou por carência. Né? Então, eu não aceito a opinião do outro. E uma questão etnocêntrica, né? Eu me sinto melhor. Então, tendo essa visão da importância da educação, nós vamos assim definir, né, o que seria educação, né, metodologicamente, fazer uma distinção sobre a educação. Lendo a campanha da fraternidade, quando eu estava preparando esse material, o texto da campanha ele faz uma distinção, né, ele vai falar de uma educação integral, que é uma educação onde envolve toda a sociedade, família, igreja, né, a questão dos poderes políticos, né, vizinhança. Então, há toda, vou pegar minha cola, há todo um conjunto de fatores que fazem com que a pessoa cresça. E se um desses papéis que a gente falou, de uma dessas instituições fala, imagina uma política, um poder judiciário que não seja justo, uma família, né, que não exerça a sua função como família. Então, é preciso tudo uma conjugação de fatores. E a outra, que seria a educação formal, né, que essa é a distinção, a educação formal, que a gente, né, o texto da campanha da fraternidade fala disso. Então, ele fala que um terço da população brasileira está envolvida formalmente na educação, né, considerando os estudantes, professores e técnicos administrativos. Então, essa educação formal, ela está dentro dessa educação integral. E é importante que a gente faça essa distinção, né, entre uma educação mais formal e uma educação integral, mas sabendo que elas é só uma distinção, mas elas estão implicadas. E essa educação formal é parte dessa educação que a gente viu de uma educação mais integrada. E aí eu pensei em trazer alguns autores para a gente discutir, alguns pensadores. E assim, eu fiz filosofia, né? Fiz também sociologia. E eu acho assim que Platão, como diz os meninos, né? Assim, arrasa quando ele define, né? Ele fala assim: a educação é a arte que se propõe à conversão da alma. A alma seria a mente humana, né? Seria a psique humana. E Platão, ele vai dizer então, né, quando ele trata a conversão da alma, é o mito da caverna, não vou me estender, mas ele vai dizer que dentro de uma caverna existiam pessoas presas olhando para a parede, e na parede elas viam sombras da realidade. A maioria da gente já conhece.
E eles achavam que aquelas sombras eram a verdade, mas eram aparências apenas. Um desses cidadãos que estavam ali na caverna, que ele homenageia o Sócrates, ele está falando de Sócrates ali, resolve sair da caverna e ver a luz. Ele percebe essa luz e Platão vai dizer, olha, quando ele sai da caverna e vê a luz, essa luz é a razão, né? Ele começa a compreender as coisas. Então, para ele, a educação vai tirar a pessoa do mundo das sombras, desse conhecimento aparente, desse conhecimento sombrio, e levar para uma educação, aliás, tirar dessa situação de sombra e levar para a luz, para uma educação mais plena. E a conversão da alma, e Platão pergunta assim, olha, se eu saio da sombra, que é a ignorância, que é o senso comum, e vou para um conhecimento onde eu tenho a minha racionalidade, onde eu tenho um senso crítico, qual é a passagem para isso? Porque uma coisa é dizer que eu saio da sombra e vou para a luz, que eu saio da ignorância, do senso comum e da opinião, e vou para a razão, a reflexão. Então ele vai dizer que a educação é essa ponte, e ele coloca essa educação como em duas dimensões, né? Aponta a ciência e a virtude. Então não basta, né? Ele fala assim, não basta você educar a pessoa para o conhecimento. Então a episteme para o grego seria a ciência, seria o conhecimento. Então isso, olha, é muito importante você conhecer a matemática, a geometria, a música, e isso vai te preparar, vai te dar uma capacidade lógica para você ser uma virtude. E aí Platão vai dizer que a necessidade da educação, ele escreve isso no livro 7º da República. Ele vai dizer que a educação é uma maneira de preparar o cidadão para viver na República, para viver na sociedade. E a pessoa, né, quer dizer, atingir o bem comum. E você só pode agir bem na sociedade se você atingir essa dimensão da ética. Então, a educação para Platão, para Sócrates e para Aristóteles, para os gregos, era a educação para viver na sociedade, para a virtude. Claro que essa educação formal, né, da episteme é importante, da ciência, do conhecimento, mas o cidadão apenas viveria bem, atingiria o senso comum se ele, né, aliás, ele atingiria o bem supremo se ele, né, tivesse essa passagem. E aí ele agiria bem na sociedade. Então, a educação é para preparar, segundo os gregos aqui, a pessoa para viver em sociedade, tanto para o governante quanto para o governado. E aqui a gente pode dizer, embora, né, a Grécia tenha um pé no Oriente, né, no Ocidente, mas a tradição, talvez a primeira pessoa do Ocidente que articulou, né, a ideia de educação foi Platão. É quase que eu tivesse inventado, né? Ele fundou a academia, ele disse, não, as pessoas precisam aprender. E aí, Platão é importante nesse sentido. Dando um salto para Platão, nós vamos um pouco para modernidade. E aí eu trouxe assim, o Montesquieu, que ele vai retomar o Platão, Juliana. Então, o Montesquieu, ele vai retomar Platão. Então, no livro, né, que ele fala, o Espírito das Leis, ele diz que a democracia, na república, né, na democracia, há uma necessidade com toda a força da educação, porque você não tem, na monarquia, ele fala, na monarquia, você tem ali o nobre, né, que defende a honra, a beleza, toda uma sociedade organizada. E você depende do monarca para isso. E numa sociedade do déspota, né, autoritária, você é servil. Você não tem como agir. Então, na sociedade, na república, para o Montesquieu, a educação forma o cidadão. E aí, o que seria essa educação? Para que se forma? A educação para ele seria a supremacia do interesse público sobre o interesse particular, né? Ou seja, é o governo feito pelos cidadãos. E somos nós aqui, é o que a gente está fazendo. O que a gente construir político vai depender dos cidadãos
que estão nessa situação. Então, Montesquieu, assim, né, é interessante porque ele vai retomar, ele fala isso dos gregos, né? Ele fala assim, eu vou educar para a virtude. O que é a virtude? A virtude é você buscar o bem supremo, e o bem supremo é você fazer o bem político, nessa importância. E aqui eu trouxe uma autora, que, assim, que eu adoro, que é a Hannah Arendt, a minha tese, eu trabalho sobre ela. Ela dizem que ela é saudosista dos gregos. E aí ela vai falar de uma dimensão de um conhecimento instrumental e um conhecimento reflexivo do pensar. Gente, olha, veja aqui essa questão da Hannah Arendt. Ela foi presa num centro, num campo de concentração na França, e já algumas pessoas foram presas com elas, foram queimadas, né, no câmara de gás, e ela então faz toda uma reflexão. Ela fala assim, os alemães que perseguiram os judeus, eles tinham conhecimento instrumental. Imagina o Joseph Mengele. O cara era genial na questão da medicina, mas era incapaz de refletir. Então ela vai dizer que tem que ter essa passagem também. Eu não posso ficar só no conhecimento instrumental, porque isso acaba me desumanizando. Eu preciso do pensar, porque todos nós estamos sujeitos a sermos envolvidos por situações. Por isso que é importante uma reflexão, por isso que é importante uma questão moral. E então ela vai dizer isso, né, dessa ideia de passar. Então, tem aquele do Eichmann em Jerusalém, você já deve ter visto. O cara matou mais de uns 6 milhões, a maioria, 1 milhão de judeus. E aí foram julgá-lo, né? Ela foi contra o julgamento dele, assim, de tirá-lo da Argentina e levar lá para Jerusalém. E quando ele começa a falar, todo mundo diz assim, é a encarnação do mal. Ela olha para ele e ri, diz assim, você é um imbecil. Esse cara matou milhões, que é um pau mandado, né? Não tem uma reflexão. E ele era um cara, embora tivesse estratégia, era um cara medíocre no pensamento. Inclusive, ele fala, não, estava cumprindo ordens. E ela diz, então, o que adianta essa dimensão humana, né? E bonito da Hannah Arendt, assim, né? Me lembrei agora, acho assim, muito interessante, que embora ela tenha vivido tudo isso, ela foi capaz de perdoar. É muito interessante, né? Quer dizer, uma filósofa, uma pensadora que tem um sentimento assim, eu acho muito legal quando ela fala. Ela diz que perdoar é uma ação política, embora a gente fala da questão do cristã, porque ela diz assim, né, politicamente, a gente não suporta fazer as coisas erradas, alguns erros que a gente comete. Então, como a gente não pode voltar atrás, o perdão me recoloca na situação. E aí e isso só é possível não por um motivo espiritual. Ela fala que o que às vezes atrapalha a explicação do perdão na filosofia é porque a gente volta para a questão cristã. E isso, para ela, está tudo dentro de uma ação, de uma reflexão, de um conhecimento reflexivo, porque as pessoas cometem erros mesmo. A gente vai até falar do ponto de vista pessoal, né? A gente às vezes não suporta o que a gente cometeu, porque como ele é irreversível, então a gente precisa dessa dimensão. Então, mais uma vez, a gente vê assim, a importância dessa dimensão reflexiva, né? E tem um autor, assim, que é o Paulo Freire. Eu li o texto da campanha da fraternidade, eu estava esperando que eles fossem usar o Paulo Freire. Claro, a gente sabe de tanta polêmica, né? O pessoal nem leu Paulo Freire. Eu dei aula da teoria do desenvolvimento e do conhecimento. Eu trabalhava todos os autores, né? Vygotsky, né? Skinner, todo aquele grupo. Quando eu estava no Paulo Freire, os alunos já ficavam assim, com o olhão, né? Mas aos poucos queriam conhecer esse professor. Muito interessante essa questão da alfabetização. Imagina se ele começa lá no Rio Grande do Norte, 60, com 45 dias ele conseguia alfabetizar as pessoas. Mas eu não vou entrar nesse método da alfabetização. Eu vou só falar essa distinção. Inclusive, o Papa fala que ele leu, né, para a esposa do... Não sei se vocês viram, né? Ele fala assim, eu li o Paulo Freire, né? A questão livro, mais coisa da pedagogia,
do oprimido. E aqui o Paulo Freire, interessante que ele faz uma diferença, eu não vou trabalhar da tese, mas eu quero falar justamente dessa mudança, dessa conversão da alma que a gente viu do Platão, essa conversão da alma. A Hannah Arendt tem um livro sobre o pensar, e aí eu vou trazer o Paulo Freire também para falar dessa conversão. Então ele fala que existe uma educação bancária. A educação bancária, ele fala que é uma educação colonizadora, do colonizador que veio do opressor. Então, aquele que tem o conhecimento, que se diz dono do conhecimento, ele deposita o conhecimento, como se fosse num banco. Como a gente pegasse a questão do século XVIII, né, dos antropólogos do século XVIII, eles vinham para cá e diziam assim: o índio tem que ser cristão, o negro não tem alma, e eu vou educar. E ele vai dizendo que a gente vem dessa tradição. O europeu é o ponto de partida da educação. Eu tenho uma ideia, não é as pessoas que nós estamos educando. Então ele vai dizer: olha, não é educador que sabe, não. O educador e o educando têm que aprender juntos. E aí, então, ele fala assim: a consciência do oprimido, essa ideia, né, dessa educação bancária, encontra-se imersa no mundo preparado pelo opressor. Ou seja, o opressor, ele incute na mente do oprimido que ele também um dia vai... que aquela é a realidade. E o opressor nunca vai fazer, segundo Paulo Freire, uma educação democrática, uma educação libertadora. E ele diz, então, que a função da educação libertadora é de quem? É do oprimido. Porque o oprimido, ele se reconhece, e quando ele volta-se para o opressor, ele não quer oprimir o opressor. É muito legal isso. Aquela relação que ele fala do senhor e do escravo, do Hegel, né? Então, só existe o escravo porque existe o senhor. Só existe o opressor porque existe o oprimido. É função do oprimido reverter essa situação. Por isso que chama pedagogia do oprimido. E o oprimido ensina o opressor a não ser mais opressor, porque ele vai sair, tirar dessa consciência. E essa ideia aqui dele, que ele fala: ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, os homens se libertam em comunhão. Ou seja, se não tem uma libertação, é porque cada um quer sair sozinho. Então ele propõe isso, né? E a gente vê que, embora não tenha nenhum cunho religioso, mas está no base do que? Uma filosofia da educação, né? Uma teoria da educação. Então, acho que é muito importante, nesse sentido, da gente ver, dessa educação problematizadora do Paulo Freire, que há uma passagem. E, de novo, ver essa questão da educação. E aí, o que seria a educação libertadora? É você ler o mundo para poder transformá-lo. É isso que a igreja vai dizer no Vaticano II e em Medellín, Puebla, mas eu não vou trabalhar, só coloco nesses pontos. Então, eu acho muito interessante aprender a ler o mundo. E aí, agora, né, vendo esses pensadores, vendo essa mudança, mas antes de ver, eu tenho um texto aqui, olha o que a campanha da fraternidade diz. Assim, eu vou até adiantar a leitura aqui. Ela fala, né, quando ele está falando do texto, ela diz o seguinte, o texto na página 27, educação é conduzir. Quando falou conduzir, eu não gostei muito não, mas tudo bem. Ela falou, eu prefiro acompanhar. Ela fala, mas depois ela se recupera, é acompanhar a pessoa para sair do não saber rumo à consciência de si mesmo e do mundo em que vive. Gente, parece, até o Skinner faz até uma crítica, né? Ele disse assim, se a gente sentar com Platão e Aristóteles aqui, se eu convidasse Platão e Aristóteles, ele ia entender a nossa conversa toda, né? Talvez na tecnologia, o Skinner tem hora quando ele quer criticar, né? Isso, ó, traz Platão e Aristóteles, ele vai entender. Mas foi um pouco o que retomou isso aqui, essa questão filosófica. Porque aqui você tem uma teoria do conhecimento, tem uma base do conhecimento. Então, vejam que a educação ela tem uma linha libertadora de conversão da alma, né? E aí estão passando esses autores. Se eu não vou também me demorar muito, porque num sábado à tarde eu falar demais, vou tentar ser assim, o mais objetivo possível, se conseguir, que é difícil como filósofo, né? Então, vamos ver educação, fé e política, que é esse ponto importante. Podia passar, Juliano? Então, eu poderia fazer um corte, fazer uma expressão chique da filosofia, um corte epistemológico, né? Corte de conhecimento, falando da JOC, da JUC,
desses movimentos que existiam, mas eram movimentos que o Brasil importou da Europa, a Juventude Operária Católica. E com o Vaticano II há uma grande mudança. A igreja torna-se outra. Porque imagine você que até o Vaticano II, antes do Vaticano I, a igreja era detentora desse conhecimento bancário. A gente aceitava tudo que a igreja dizia nesse sentido de uma cultura europeia. Quando tem o Vaticano II, Papa, o João XXIII, assim, cheio do Espírito Santo, que é o que é possível, né, assim, entender, ele então vai falar que a igreja, é um ponto dele, né, a todo momento tem o dever de perscrutar os sinais dos tempos e interpretá-los à luz do Evangelho. Né, na Gaudium Spes, né, que falou ao auxílio que a igreja recebe do mundo. Então ele fala que é preciso escutar os sinais dos tempos. E o Concílio Vaticano reconhece que o mundo moderno tem que ensinar a igreja na sua forma de agir como instituição. Então ela dá a chave de leitura para o mundo todo. Por exemplo, na África, há uma forma de interpretar, porque eu não tenho os sinais do tempo, eu não tenho que ler minha realidade, então os africanos vão e dizem assim, olha, toda uma cultura africana, como é que eu posso entender a palavra de Deus a partir da cultura africana? E eles fazem algo interessante. Na questão da Índia, quando chega na América Latina, a nossa leitura vai ser essa leitura, né, de um mundo dependente da Europa, mas um mundo que passa fome, um mundo de pobreza, né, de usurpação do poder. E ele fala assim, nós temos que abrir a igreja para o mundo, temos que escutar. Da tecnologia tem muita coisa difícil, tem muitos erros, o mundo é assim, mas nós temos que escutar. Gente, agora o Papa Francisco, quando ele trouxe o sínodo, eu participei na paróquia do sínodo, elaborando, é algo fantástico. Você pode escutar qualquer pessoa, até aqueles que não gostam da igreja podem falar. Quer dizer, um espaço porque você quer crescer enquanto isso. E aí, né, tem essa questão do Vaticano II, que acho importante, mas quando o Vaticano diz podemos escutar, a igreja se reúne na América Latina 6 anos depois que tem o Concílio Medellín-Puebla. Eu vou trabalhar sobre isso, eu vou trabalhar outros, né, assim, só esse ponto. E aí Medellín, assim, taxativo demais, porque antes da igreja dizer isso, já tinha um Dom Helder, do José Maia, todo um povo aí. Agora comecei a falar meio de igrejeiro, né? Eu estava falando só de sociólogos, mas agora é a parte da fé, e quando ela vai ver, né? E aí, Juliana, vamos ver aqui o que Medellín... Medellín chama assim, a palavra que diz, faz uma recepção. Mas eu coloquei o Medellín no termo como continuidade do Vaticano para a América Latina. E tem um capítulo sobre a educação. Olha, retorna a educação libertadora, transforma o educando em sujeito do seu próprio desenvolvimento. E o que seria esse sujeito? O que seria essa questão libertadora? A dignidade humana. É isso que ela está dizendo. Transforma o educando em sujeito. Ou seja, tem que ter dignidade por ser humano. Não é possível que esteja tanta fome aí, miséria, opressão, sem educação. É isso que você tem que tomar consciência. Parece que você está falando de Paulo Freire aqui, né? O livre autodeterminação dos povos, né? Você não tem mais que pegar uma cultura europeia e trazer para cá. E o sentido comunitário. Ou seja, começa a surgir uma nova igreja, não uma nova igreja, mas uma forma de entender a América Latina. E aí nós vamos passar para uma outra, Juliana, que aí fica, né? A educação, que essa ideia é o meu chave para libertar os povos da servidão, para fazê-los ascender de condições de vida menos humanas para condições mais humanas. Então, essa mesma ideia dessa passagem, né? De uma situação de sombra para uma situação mais de luz. E a educação, eu acho muito legal, muito interessante, a educação deve antecipar um novo tipo de sociedade que buscamos na América Latina. Então, é uma nova visão, né? A América Latina vai... Aí surge a SEBS e
tem um capítulo, né, dentro disso que fala sobre a justiça. Então, a Medellín vai falar sobre a educação, dessa como libertadora, é importante, e tem um capítulo, além da educação, sobre a justiça. Quer dizer, foi em 1968, mas ele nos ajuda a pensar hoje. Pode passar, Juliana. Então, o capítulo sobre a justiça. Em face da necessidade de uma transformação global nas estruturas latino-americanas, julgamos que essa transformação tem como requisito a reforma política. Gente, é taxativo. De novo aqui. Passa-se sobre... Mas eu vou falando, passa-se sobre uma... né, de uma... o requisito da reforma política. E o que ela está falando aqui? Ah, tá joia. Vou colocar os pontos. Como é que a gente faz, Juliano? Continua falando aqui. Né? Então, a gente está quase concluindo também aqui. Então, em face da necessidade de uma transformação global nas estruturas latino-americanas, julgamos que a transformação tem como requisito a reforma política. E o que é essa reforma política? Que deve trazer o bem comum. Ele fala assim, traga o bem comum e que não se favoreçam os grupos de privilégios. Gente, é uma questão assim que Aristóteles falava do perigo que é a democracia, né? Podemos até ficar sem isso aí. E aí... Oi. Não, só. Pode ir. A apresentação, vocês estão vendo? O pessoal está vendo? Estão ouvindo a apresentação? Não, porque eu creio que não, porque eu acho que a irmã Guilhermina começou a apresentar, a Ju vai voltar para apresentar, ou ela vai continuar apresentando. Você consegue voltar, André, para a apresentação da Ju? Se puder. Mas estão me ouvindo aí? Eu não consigo, não. Acho que ela tem que interromper. Deu certo? Interromper e voltar? Interromper e voltar, Legal. Aí a gente está quase concluindo também. Dá para a gente... Talvez fique até mais interessante também, se não puder, para a gente não perder tempo aqui. A visualização é mais para ficar mais prático, né? Como é que a gente faz, Jéssica? Quer que eu continue? Quer tentar? Enquanto ela vem, eu vou colocar aqui um texto do Ceilã, né? Que assim é forte também, que vai chamando assim, ó, que diz assim, que os cristãos considerem... Ah, tá joia. Valeu, Juliana. Pode aumentar aí. Então, vamos lá. Falando. Então, ele fala o seguinte, quando a Juliana coloca, que os cristãos considerem sua participação na vida política da nação como um dever de consciência e como exercício da caridade em seu sentido mais nobre e eficaz para a vida da comunidade. Ou seja, uma questão de consciência. E aí, a Elacuria, você já deve ter escutado falar daqueles 6 jesuítas que foram mortos em El Salvador, junto com 2 funcionárias dele. Então, ele vai dizer que Medellín foi essa alavanca para a teologia da libertação. Ah, tá joia. Ficou ótimo. Já estamos mais um pouquinho na frente, Juliana. Podia passar. Não, antes, o anterior. Isso. Foi o que eu estava falando. Então o Elacuria, ele vai falar que Medellín foi uma alavanca para uma teologia latino-americana considerada como uma teologia da libertação. E veja bem, olha a situação de El Salvador, e diz o seguinte, 68% da população no ano de 1970 estava em estado de pobreza. 50,6% de extrema pobreza. Vamos pensar o Brasil nessa época, eu não peguei os cálculos, mas ele fala, ele diz assim, escutar os sinais do tempo significa o quê para a América Latina? Fazer a interpretação do Evangelho significa o quê? Ele fala, né? Construir o reino significa o quê? Essa situação de opressão é contra o reino de Deus. Aí entra a questão que ele fala, né? De uma hermenêutica, de uma interpretação. Então ele diz, olha, isso aqui é um pecado do ponto de vista cristão. E do ponto de vista sociológico, é um pecado de estrutura social. E aí ele diz, olha, temos que intervir, e esses caras perdem a vida, né? Antes dele já tinha o Dom Oscar Romero. E aí,
isso entra um pouco nessa questão do Dom Helder, aquela frase que parece um mantra, né? Dom Helder, né? Num contexto desse de Brasil, diz assim: quando dou comida aos pobres, me chamam de santo. Quando pergunto por que eles são pobres, chamam-me de comunista. Gente, quem viveu com o Dom Helder, impossível, Dom Helder, digo assim, nesse sentido comunista, como a turma chama, né? A gente sabe que o Liban dizia, o sufixo ista bota a palavra em suspeito, né? Ele tinha as coisas em comum. E fala, isto e suspeito, exagero adepto. Ele não era, né, aquela fragilidade, né? Assim, magro, mas de uma força enorme. Se bem que tinha cabecinha, né? Cearense, também sou cearense, a cabecinha grande, pequeno, mas assim, de uma capacidade. Ele mexia, né? Assim, lá em Fortaleza, ele ia falar para os jovens, ficava assim encantado, né? E era muito interessante. E aí, o que a teologia da libertação e Medellín, depois trazem para a gente? Aquela estrutura que a gente conhece. Ver, julgar e agir. Aí tem gente que complica, né? O Clóvis Boff fala hermenêutico, cenário hermenêutico. Mas aí a turma resolveu simplificar. Então, um cenário sociopolítico, praxe. E aí alguém resolveu simplificar. Ver, julgar e agir. Eu vi agora no texto da campanha, a campanha chama Ver e Escutar. Ela tira o ver e bota escutar. Eu achei muito interessante que eu tinha um professor, é o McDowell. Ele falava para a gente, ele estava escutando, tá vendo? Tá vendo? Quer dizer, a gente escutando ele falar, ele perguntava se a gente estava vendo o que ele estava falando. Quer dizer, é muito profunda essa questão, né? Em vez de ver, você escutar a realidade, você vendo, você escuta. E aí, até o Vaticano I era filosofia. Eu até me redimi aqui, né? E a teologia da libertação vai usar a sociologia, as ciências sociais, para compreender a realidade. E aí ele pega John Locke e pega uma visão marxista mesmo. Mas ele não pega a questão comunista. É para interpretar a sociedade. Mas ele não só pega, a turma maldosamente diz assim, é só o Marx. Não, eles pegam John Locke, pegam Hobbes, mas pegam porque é a sociologia, para você entender as classes como estavam. Então pegam outros sociólogos de nomes, né? Da mesma forma como Platão pegou Santo Agostinho, São Tomás de Aquino pegou Aristóteles, chegou na modernidade, eram filósofos. Você tinha que entender dessa realidade. Então, você vai ver a realidade a partir dos pressupostos das ciências sociais. A outra seria julgar e discernir, que seria um pouco hermenêutico, mas a gente já conhece a expressão. Identificar na realidade a presença e a ação de Deus. A presença e a ação de Deus salvífica ou não. Então, o Boff fala o seguinte, né? Os dois escrevem um texto na época, né? Mas a gente pode adaptar se vocês quiserem. Quando a sociologia diz pobreza estrutural, a fé diz pecado estrutural. Quando a sociologia diz acumulação privada de riqueza, não está falando mal dos ricos, não, porque o pessoal fala, falando de rico, né? Mas ele está falando isso. Quando a sociologia chama, ou as ciências sociais, acumulação privada da riqueza, a fé diz pecado do egoísmo. Então, essa forma eu vejo a realidade pelas ciências sociais, vejo que isso não está na certa e trago para discernir. Eu, como cristão, né, da Bíblia, tá, o que isso me diz para hoje? Né? Isso não, e aí essa ideia de uma transformação. Por último, já concluindo, viu, Jefferson, assim, seria a campanha da fraternidade de 2022. E o Dom Helder, ele é um dos idealizadores. Ela nasce em 1964, né? 62 é o Vaticano II, e ela vai usar esse tema sobre educação, e aí eu já vou colocar e a gente pode até partir para o debate. Podia passar, Ju, para frente aqui, por favor? Ele diz, educar, ver. Educar é escutar a realidade que nos fala, é recuperar a percepção dos sinais dos tempos. Ela voltou ao Vaticano II. Eu acho, uma crítica que eu faço, é dele não ter trazido alguns autores, alguns teóricos, né, da educação, quando eu li o texto. Né? Então, é escutar essa realidade.
E qual é a campanha da fraternidade? Vai falando um pouco. Essa pandemia da Covid-19 nos cabe tirar lições e os compromissos para o presente e o futuro. Pode passar, Ju? Seria o julgar e discernir. Então, assim, um importante, mais do que a gente falar sobre os temas, vocês podem ler, essa da campanha da fraternidade, o número 139, quando ela fala o seguinte, né? O exercício da escuta conduz à necessária tomada de posição da parte de quem escutou. Não é possível, gente. Nessa tanta situação, você vai vendo, né, que dói o coração da gente e a gente ser capaz de não escutar esse clamor, né? Entre a escuta e a ação, urge a prática do discernimento. Qual iluminação à luz dos critérios da fé, da tradição cristã e da escuta da palavra de Deus. Claro, isso para os cristãos. Mas independente do cristão, qualquer pessoa tem que estar com essa situação, né? Tem que olhar para a situação. E o agir, que pode passar, e aí eu já concluo, né? O mundo e nele o Brasil estão diante de um desafio, depois dessa questão. Descobrir caminhos para uma reconstrução que não é parcial. É impressionante se a gente olha essa angústia, né? A gente vê agora a situação da Rússia e da Ucrânia, se a gente vê mesmo essa situação agora que a gente viu em Petrópolis, no sul, que agora das enchentes, né? Aqui também em Minas já teve, né? E aí, se vocês tiverem a oportunidade de ler, não sei se leram, Políticas Públicas da Campanha da Fraternidade 2019, é muito interessante. Ela, sim, é muito esclarecedor. Então, é através de políticas públicas, a política dessa questão transforma. A ética e em profunda atitude de diálogo com as minorias e os excluídos. Aqui, no 2021, tem aquela polêmica do LGBTQI+, não sei se vocês lembram, Dom Valmor teve que falar, gente, LGBTQI+, é apenas uma parte da campanha da fraternidade. Ele fala dos sem-tetos, dos negros, dos índios, das minorias, e fala do LGBTQI+. Foi que a turma pegou essa parte aqui para falar. Então, seria isso. Acho que a ideia principal dessa educação seria uma educação, essa transição para uma educação, né, a educação liberta. Foi isso assim que eu pude fazer uma reflexão, não quero demorar muito, no sábado de tarde às 16 horas, e a gente poderia conversar um pouco, Gerson, você quem comanda aqui o tempo. Obrigado pela paciência. Nós agradecemos, professor Augusto, pela sua fala magistral, né, pela sua contribuição, e como eu mencionei, né, a sua experiência por estar aqui conosco também de prática, né? É igual assim, embora você mencionou a questão de praxis, né? Quando a gente estava pensando no nome para o grupo, né? Exatamente essa dimensão, né? Alguém falou assim, não, mas é um grupo de comunista, é um grupo de marxista, né? Eu gosto muito do termo praxis, exatamente quando a gente discutiu exatamente isso, né? Como que a gente não pode separar a fé da sua dimensão, né? Não é teoria, não é ela tem uma dimensão que nos convida, a gente não separa, né? A ação da reflexão. E agora a gente abre a palavra também, né? É um grupo de diálogo, né? Nós temos entre nós pessoas assim que têm uma vivência dessa dimensão, não só dessa educação informal, formal, e que também tem uma ansiedade de partilhar. Então, a partir da fala, das provocações da fala do professor Augusto, a gente abre a palavra, né? Tem a mãozinha aí, quem quiser se inscrever ou só tomar a palavra, tomar não, né? Partilhar da palavra, né? O Zé Lucilo pediu para abrir a linha, né? Então, por favor, vamos começar a falar e dialogar com o professor Antônio Augusto. Pode colocar no chat também, né, Jefferson? Pode colocar no chat, o André vai ler. Alguma dúvida, alguma pergunta? Pessoal, boa tarde para todo mundo que está participando dessa live tão importante. Meus cumprimentos aí ao professor Antônio Augusto. Parabéns pela explanação. São temas importantíssimos para todos os tempos e principalmente para o tempo que nós estamos vivendo no Brasil, né? Então, troquei rapidamente umas palavras com o Jefferson. A campanha da fraternidade, com esse tema Fraternidade e Educação, ela faz aí algumas propostas interessantíssimas, inclusive sobre a questão da educação integral.
e lendo outros artigos, fala para nós que a nossa sociedade faz ainda de forma precária educação para o conhecimento cognitivo. E nós precisamos trabalhar a educação integral, que trabalha a pessoa como um todo. A sua parte trabalha a afetividade, trabalha todas as dimensões da pessoa. Aí nós vamos percebendo que, para muitas pessoas, quando nós falamos em educação integral, eles pensam que é o aluno em tempo integral na escola. Então, o que esclarece, né, em alguns pontos a gente precisa realmente estar entendendo essa proposta melhor, que a educação integral vai além desse estudar para o vestibular, para o concurso, para ter realmente uma profissão, não é? Então, é mais amplo. E é interessante que nós tenhamos compreensão disso, os educadores, todos aqueles responsáveis pelos processos educacionais no nosso país, e seria interessante no mundo como um todo. E depois essa articulação da educação com essas duas realidades, de fé e política, não é? Então, fundamentais para a nossa compreensão, para nós superarmos várias mazelas que estão presentes na nossa sociedade. E aí eu faço a minha pergunta ao professor. A sua experiência com o movimento Fé e Política, não é? Qual foi o ponto que foi facilitado com esse processo da educação? E qual que é a realidade hoje do movimento Fé e Política em Belo Horizonte, por exemplo? A gente sabe que um centro urbano com várias dimensões, mas também mais evoluído que o nosso interior. Então, por favor, para a gente estar entendendo melhor e vendo o que nós podemos fazer na nossa realidade. Nós temos, eu faço parte de um grupo de fé e política, já tem uns 30 anos. Impressionante, porque eu fui jesuíta, a gente começou e a gente vem, aos poucos, fazendo essa caminhada. Agora a gente tem um grupo, tornou-se maior, e também faz parte do coletivo de fé e política, tem um movimento mineiro, a gente reúne, mas há uma dificuldade muito grande dessas reuniões, porque poucas pessoas entendem que na igreja, né, que na paróquia, que na pastoral, é importante discutir política. Então, quando você faz um encontro sobre política, sobre o tema de política, poucas pessoas vão. Nós fizemos 2 encontros, né, na paróquia São Francisco Xavier, que é dos jesuítas aqui, um sobre a reforma, sobre políticas públicas e sobre a questão da Previdência, da reforma da Previdência. O número de participantes foi muito pouco, mas houve uma participação. Então, o importante, eu acho, né, nessas questões da experiência, é de você insistir, né, você fazer um trabalho de insistência o que nos motiva a ficar, o nosso grupo, a gente tem reunião às vezes com 10 pessoas, nem sei por que eles vão entrar hoje, eu até coloquei, podia ter insistido mais. Mas, assim, uma experiência muito boa. Eu me lembro de um filósofo chamado Parivaz, ele dizia o seguinte: é muito importante a gente conciliar a mística e a política, ele dizia. Né? Porque, às vezes, quando você tem uma decepção política, você acaba deixando essa política porque você perdeu o ideal. Quando você tem uma mística, ele não falava só do cristão, né? Quando você tem uma mística, mesmo na decepção, você continua caminhando. E eu acho que o nosso grupo tem essa participação. Outra coisa que eu acho que, assim, que é bom, né? Mas que pode ser dificuldade, é que quando a gente começa a ter uma questão partidária, a pessoa está lá no grupo de fé e política, aí resolveu se candidatar a uma questão política. Aí você já começa a abandonar um pouco essa pessoa. Isso já aconteceu várias vezes. Ou então essa mesma pessoa que vai e lhe abandona. Porque o Leonardo Boff, não vou me estender muito não, mas o Leonardo Boff, ele fala muito, quando ele fala da praxis, a praxis é ação vindo da reflexão, né? O Gerson falou muito bem. Ele diz o seguinte: a gente não pode ter ingênuos de ser cooptados por uma questão. A gente tem que ter essa participação, mas não pode ser essa ingenuidade de entrar numa política, né, e ser totalmente assim, tornar a Bíblia um manual sociológico e, ao mesmo tempo, não pode ficar só no fundamentalismo. Então, acho que essa grande dimensão... E eu acho que os nossos grupos aqui, a gente conseguiu fazer isso. Não sei se eu te respondi, mas eu digo assim, eu acho que é insistir.
Tem época que tem 3 pessoas, tem 4 pessoas, tem 5 pessoas, mas aí é aquele, né, essa insistência, né? Você vai sobre isso. Então, eu acho que um pouco assim, a minha experiência, e a gente tem um grupo, nosso grupo de WhatsApp deve ter assim, umas 30 pessoas, participam da reunião 10 ou 8. Eu sou até o coordenador, até falo porque eles não entraram. Eu acho que eu mandei no sábado, e aí, né? Eu acho, não sei se eu te respondi, né? Não, respondeu sim. É muito interessante conversar com alguém que tem uma experiência de longa data, porque nós fizemos aí essa experiência com o movimento Fé e Política na década de 90 aqui em Patos. Então tivemos vários momentos de formação, tiveram pessoas aqui dos movimentos Fé e Política de Belo Horizonte ajudando a gente nesse período de estruturação e de discussões, e a gente percebe justamente isso que o senhor está falando. A questão, olha, as decepções acabam provocando afastamento. Né? E aí é onde a gente faz alguns questionamentos. Onde está a fé, onde está a mística, que fortalece, que alimenta e ajuda a superar as decepções que não só a política vai nos proporcionar. Decepções a gente tem, normalmente, em várias formas de relacionamentos, né? No mundo do trabalho, no mundo amoroso, então, em vários aspectos, na vida de comunidade, de modo geral, podemos ter decepção. Então, de certa forma, a gente percebe aí essa fragilidade na nossa fé. Né? E aí, nós vamos percebendo também que a nossa fé ela é bastante fragmentada, não é? E a gente, às vezes, pratica ou tenta ser mais ativo naquilo que incomoda menos. Né? E como a questão política apresenta muitos desafios e nós temos que superar muitos dissabores, e a pessoa às vezes acha que não, eu vou viver ali a minha fé dentro das 4 paredes, não vou mexer com mais nada. Mas respondeu sim, muito obrigado. José Docílio, você falando, eu me lembrei do Santo Inácio, que ele fala do discernimento. Assim, não tome decisões, nem quando você estiver muito feliz, lembra que toma uma cerveja, vai lá em casa, não sei o quê, e nem tome quando você está em baixa, na tristeza. Eu acho que é um pouco isso. A gente não pode tomar decisão, não vou mais na política, no momento de decepção, também no momento de euforia, né? Vou fazer tudo agora. Eu acho que eu me lembrei desse discernimento na Santa, que ajuda muito, né? Então, não tomar decisões nem quando está em baixa e nem quando no equilíbrio, né? Não, muito bom. E ajuda a gente, inclusive, a buscar, junto com os pares, está construindo um ambiente mais favorável para as decisões. Eleição, normalmente, o ambiente é muito pesado, muito tumultuado, e não é o melhor ambiente para se tomar decisão importante quando nós vamos eleger aí os nossos representantes, aqueles que vão estar à frente dos nossos governos. Mas muito obrigado. A palavra permanece aberta, gente. Aproveita a ocasião, né? A Pádua, por favor, tenha bondade. O microfone está desligado. Isso que eu ia falar. Opa. Pádua, você levantou a mão para participar, tenha bondade, fique à vontade para fazer uso da palavra. O silêncio assim, na internet demora, né? Passa assim, você fica. Eu acho que ele não está conseguindo ativar o microfone, alguma coisa assim. Às vezes ele vai escrever no chat. Pode ser também. Ele saiu, deve entrar novamente. Acho que pode passar para o próximo, né? Se alguém quiser. Boa tarde. Meu nome é Júnior Franklin. Eu fui convidado para participar da palestra, da conversa aqui. Eu não... As palavras política e religião ficam à margem das minhas reflexões. Vim, de fato, pela palavra educação, e a minha fé, infelizmente, como o José Docílio mencionou aí, eu pratico ela comigo mesmo e com a minha família. Mas eu gostei muito da exposição, a questão da busca, da origem, da construção da palavra educação, Platão, Aristóteles,
e ver com outros filósofos. E o que eu achei mais profundo e mais interessante foi a questão da substituição, da desconstrução da questão da educação bancária para a questão da problematização da educação, para construir um indivíduo pensante. Parabéns pela sua palestra, e eu acho que os educadores, eu busco muito isso, essa reflexão com os educadores, de não entregar para o aluno o conhecimento, mas sim, você citou até um autor aí, e citou uma frase, eu me perdi, que eu não consegui anotar nem a frase, nem a autora, que você substituiu com muita sabedoria a palavra conduzir por acompanhar. Eu acredito muito nisso. Quando a gente entrega o conhecimento para o aluno, não tem valor para ele. Mas quando a gente acompanha ele na construção desse conhecimento, isso se torna importante, isso muda a direção, muda o norte da vida dele, porque ele será dono do seu destino. Parabéns pela sua palestra. Obrigado. É o Pádua agora. O Pádua levantou a mão novamente. Agora deu, né? Deu. Agora, É que eu tive que sair e entrar de novo, deu um problema aqui no áudio, né? Mas, professor, primeiro, parabéns, né? Pela apresentação, ela leva a gente a transitar em profundidade uma série de pensadores, né? E traz para nosso dia a dia. Mas eu vou aproveitar para fazer um paralelo em duas situações: educação, saúde, né? Eu sou um militante da saúde, né? E não me apresentei adequadamente, aproveito aqui o momento, né? Eu hoje sou um aposentado metalúrgico, né? Eu ganhei a vida trabalhando na metalurgia e como operador de máquina especializada, né? Então, eu sou fresador ferramenteiro. E depois passei a militar na saúde, e meu foco principal é a saúde do trabalhador e da trabalhadora. Então, a gente milita nisso. E eu tenho uma coisa que me perturba, né? Não me preocupa, mas me perturba de longas datas. É essa questão da política de estar para a população que acaba virando uma cultura. Aí, como a gente estava ouvindo aqui, né, a questão da educação, a educação integral não é educação apenas da escola, mas ela é uma coisa que vai muito longe. Mas o poder político, né, o poder público, vamos chamar assim, toda campanha eleitoral vem lá dizer que eu vou dar educação, construir escola, fazer isso, fazer... Você incute na cabeça das pessoas comuns como que educação é só aquele período que você está na escola. Saiu da escola, acabou, não precisa mais de se educar. Esse é um detalhe. O outro paralelo que eu quero fazer é com a saúde. A gente milita na saúde, mas as pessoas pensam o tempo todo em doença. Você fala em saúde, é hospital, é remédio, ou isso é para doença. Então, veja bem, eu acho que isso, o educar tem que passar por esses caminhos. Educação é outra coisa. Educação é ter alimentação saudável, é ter lazer, é ter saneamento básico, é ter ar puro. Então, assim, mas o poder político, ele impede, gente, a população, né, de transmitir isso para a população. Então, acho que a fé e política é um caminho importante para a gente transitar nisso, né? E aí a minha pergunta é essa: educação política é aprender a fazer para além de nós? Fica aí a minha pergunta. Augusto, seu microfone está desligado. Claro, assim, uma boa pergunta. A Hannah Arendt, ela fala que a gente não educa as pessoas para a política. Olha que interessante, né?
Assim, daí toma um susto, fala educação. Ela diz que a gente dá um espaço para as pessoas fazerem política. Você educa para a virtude, né? Digamos, ela não fala virtude, você educa a pessoa para pensar e a pessoa para agir, né? Para a questão da ciência. A política, você tendo isso em base, ela se faz, porque a política é o espaço público. Bota a meninada solta, que eles vão fazer política nesse sentido, né? Não digo partidária. Então ela diz assim, você não educa a pessoa para a política, você faz ela pensar sobre isso. Então, em casa, na escola, eu acho, é fantástico quando ela fala isso, né? Porque, gente, eu não concordo com a Hannah Arendt, não, né? Você tem uma sensibilidade. Mas, assim, vamos, não digo nem o sentido de educar, né? Ninguém educa ninguém aprende, o Paulo Freire, a gente aprende junto. Então, essa dimensão da política, a gente faz se tiver um espaço público. É porque ela falava do totalitarismo de Hitler. As pessoas, imagina o judeu, a gente vê, não podia se manifestar, não podia se expressar, arrebentaram toda a sua dignidade. Então, por mais que ele tivesse consciência, aniquilaram, né? Porque tiraram o espaço, tiraram sua vida, tiraram os amigos, tiraram tudo que eles tinham, né? Então, a política é um espaço, não sei, né? Por que ela falava isso? Então, a política é um espaço que a gente aprende convivendo com a base que a gente trouxe de casa. E eu acho, não sei se ajudou, mas você me falou, me lembrou dela, eu nem tinha pensado nisso para falar hoje, né? Mas ela fala, a gente aprende a fazer política, fazendo política com a base que a gente teve em casa, de outro tipo de educação, né? A educação moral, a educação da ciência. Águida, seja bem-vinda. A palavra. Obrigado. Boa tarde a todos, a todas. É um prazer, né? Esse tempo para a gente ouvir, refletir. A gente precisa refletir muito. Eu estou como presidenta do Partido dos Trabalhadores em Patos de Minas. Sou uma servidora da saúde, um momento difícil que nós estamos vivendo como enfermagem. Sofro perseguição política por defender a não privatização. E seguimos um caminho. E a reflexão é muito importante, porque nesse meio onde a mentira está dominando, é muito difícil confiar nas pessoas e é muito difícil que as pessoas confiem em mim também. Agora, não é confiar em mim. Nós temos um plano de governo. Nós temos uma vontade imensa de melhorar a vida de todos, de todas. Veio a chuva, a pandemia, é triste, né? E quando a gente chega ali e vê o rio derramando, vê aquele rio com aquele volume de água, é hora de refletir. O que está errado? Né? O que está errado? O que não está dando certo? Porque o rio ele precisa do espaço dele, né? Para essa abundância de água que traz a fartura, que combate a fome. Mas e essas pessoas que estão morando, que precisam morar aqui, por que não tem outro espaço? Aí a gente, né, tem o choque da realidade com a forma de governar, que não é para todos, né, que aumenta a desigualdade social, a exclusão. Então, refletindo sobre tudo isso, nós temos um modo petista de governar. Então, é um prazer falar de fraternidade, né, porque eu acredito que se tem um modo na nossa gestão, é a fraternidade. Sem fraternidade, ninguém dá a mão para ninguém. Todo mundo vai soltar a mão de todo mundo, né? E nós precisamos melhorar, precisamos avançar. Agradeço muito as suas palavras, senhor Augusto, né? De uma bondade assim contagiante, e eu acho isso muito importante, né? A gente conseguir passar esse espírito fraterno, cristianismo. Eu sou uma Rosa Cruz, sou cristã. Né? Então, o ser humano, né, ele não está em primeiro lugar, porque acho que até para o católico, em primeiro lugar, é Deus. Né? E para nós, Rosa Cruz, não tem Deus sem o ser humano, e não tem o ser humano sem Deus.
né? Onde quer que ele esteja, na Igreja Católica, no Candomblé, né? no evangélico, e a fraternidade. Essa palavra não é difícil, ela não é proibida, ela não quebra imagens, ela não põe fogo nos templos. A fraternidade é simples assim. Se a gente conseguir trazer mais fraternidade para dentro do partido, para dentro das construções, dos movimentos sociais, nós precisamos dos movimentos sociais, né? Do MST, da agricultura orgânica. Nós precisamos nos posicionar contra o agronegócio que mata, as mineradoras que estão matando, poluindo, destruindo nossas águas, e contra esse governo. Um governo que não promoveu a saúde, né? Quando a gente fala, quando o companheiro falou de saúde, né? Promovido a doença. Nós temos aqui em Patos umas farmácias aqui que elas parecem supermercado, né? Então, assim, é o oposto do que a gente fala de uma economia solidária para as mulheres, né? Eu tenho neta, mas as moças, né? As jovens precisam deixar seus filhos, principalmente as mães solo, gente. Isso é real, né? O apoio, né? ao LGBT e tudo mais. Isso tudo se resume na fraternidade. E eu agradeço muito ao Duda, companheiro de muitos anos, de uma longa jornada, e eu tenho muita afeição pelo Fé e Política, pelo exemplo que o companheiro Duda é, né? Pela clareza, né? Pelo apoio, porque é difícil administrar um partido dentro dessa política de fraternidade, de igualdade, de melhorar a vida de todo mundo. Então, Duda é um grande parceiro, né? Comungamos desse mesmo espírito fraterno. Então, eu agradeço a oportunidade, né? E estamos aqui em Patos de Minas, abertos, precisamos conversar. E essa reflexão, senhor Augusto, muito importante. Valeu a tarde, eu agradeço muito, viu? Muito obrigada. Ótimo, Águida, obrigado. Tem a Edna do meu grupo de Fé e Política, Edna, um beijão. Sabe que o pessoal não vê, somos tantos, né? Eu acho que eu não insisti, né? Águida, você falou dessa realidade. Imagina essa realidade que você descreveu sem você, sem o seu grupo. Você falou que é difícil, mas imagina. Tem uma frase assim, tem tanta gente ruim no mundo, e a gente vai abrir mão das coisas boas que a gente pode fazer, porque os outros não querem fazer, né? Eu acho que é um compromisso, eu acho que a importância é uma dimensão ética, né? Que as pessoas, sabe de uma coisa? Ninguém liga, F, né? Fazer o quê? E aí, imagina assim, a gente não tem essas pessoas, né? Que estão. Eu acho assim, que por isso a gente tem que continuar nesses trabalhos, né? A Edna tá aí, a gente viu o tanto que a gente luta nos nossos grupos. Mas muito obrigado pelo seu partido e continua aí na luta, né? Precisamos das pessoas que estão aí. Pode. Irmão Demilton pediu a palavra. E, pessoal, boa tarde, né? Como está escrito, irmão Demilton, sou irmão marista, né? Chego aqui na cidade de Patos de Minas, nesse ano, para fazer parte da comunidade, né? E está ligado muito ao colégio de Patos, e procurando um local que pudesse me colocar na roda, né? Do comum, que é esse caminho que eu gosto, tá? Vivendo a Velha do Espírito Santo, e lá a gente também tem um grupo chamado É Tempo de Cuidar, e eu trago isso no coração, gente, eu preciso fazer alguma coisa em Patos que possa me colocar nessa roda para a gente dialogar e falar sobre a vida, né? É desse caminho que eu gosto. E tanto nesse espaço educacional que oferece um produto, ou chamando de cliente, ou nem se relacionar com a educação se deveria ser dessa forma, mas convidando esses alunos a fazer parte, quem tem condições, né, de estar dentro dessa escola, também pensar em outra visibilidade fora dos nossos muros, né? Como é que a gente pode trazer, como é que eu posso trazer como assessor de missão, o cargo que eu estou ocupando, uma reflexão com o pé no chão, tanto para os alunos, quanto para os professores que vão contribuir para que isso possa difundir com tranquilidade e leveza, né?
principalmente quando a gente, nesse tempo de pandemia, que a gente tem que respeitar o distanciamento o tempo todo, implicando com a máscara, coloca a máscara, menino, olha o professor que tem que trabalhar com máscara, isso ainda dificulta bastante, né? E a gente tem que... E aí se esconde, tudo bem, prazer, abraçou, correu. O medo ainda de ser julgado por ser o transmissor do vírus. Mas aos poucos a gente vai trabalhando, vai se chegando também nesse meio jeito nordestino que acaba impactando um pouco a realidade, né, do povo que é mais, como é que eu posso dizer, o mineiro é observador, me permitam, né, dizer isso, ele é observador e aos poucos vai chegando e vai fazendo parte dessa rotina. Mas agradecer ao professor Antônio Augusto pela explanação, de trazer um pouco para mexer esse mecanismo, né, nesse tempo que a gente está querendo vivenciar muito bem esse tema, né, um tema muito caro, um tema importante para cada um de nós, e perceber que esse tema que vai ultrapassar muito mais aquilo que a gente pode pensar, né? A minha preocupação com a campanha da fraternidade é como os alunos podem ser protagonistas, né, assim como os professores dentro do espaço que eu estou, e ao mesmo tempo dando visibilidade daquilo que é feito fora dos nossos espaços, como muita gente que dedica seu tempo para uma partilha de educar, porque nos inspira muito o tema ensinar com sabedoria e aí educar com amor, né? E aí quantas pessoas que estão fazendo com a sabedoria, que se juntam em espaços menores para trabalhar e ensinar com, né, daquilo que tem com disponibilidade, tem acesso, e que vai somando e vai trazendo outras pessoas, né? E aí também como dar visibilidade a essas dinâmicas que a gente vai dando esse olhar que estão assim, fazendo um trabalho bonito, mas que não são vistos pela sociedade, né? E aí uma outra preocupação que eu tenho com o tema é as instituições particulares só dar visibilidade, que eu falo da minha casa, do meu lugar, a visibilidade da filantropia, a educação como filantropia, né? Isso já está sendo feito, a gente já está ajudando os mais pobres, a gente já está falando de educação, e falar só de educação a partir disso, e não conseguir ultrapassar outras formas de trazer a educação para dentro dos nossos espaços. Nós estamos contribuindo com bolsas, já tem muita gente aqui dentro. Como é que a gente pode também tratar desse tema muito mais além do que isso, né? Muito obrigado. Você falou, fez mais um comentário. Quando eu li o texto da campanha da fraternidade, eu acho que ele pareceu, digamos assim, o mais do mesmo, né? Assim, não trouxe muita novidade do que poderia ser feito. Ele simplesmente, não sei se, né, quando você lê o texto, você vai ver, ele dá algumas dicas como trabalhar com os alunos, mas são coisas mais, eu acho, estou sem um texto aqui, são coisas assim, mais receitas. Eu acho que ele fala assim, trabalhar para a solidariedade, trabalhar para o bem comum, né, na campanha da fraternidade, para uma educação global, da questão do Papa Francisco, de uma igreja em saída. E aí eu vejo que, pegando essas linhas, talvez elaborar um projeto, porque dessa vez, ele não deve falar das universidades, das escolas particulares, dessa preocupação, né? Mas não e talvez seja bom. Ele vai dando pistas, talvez disso, né? O que é educar para a solidariedade, né? Essa educação global, que de alguma forma já é uma preocupação. Eu trabalhei no colégio do Santa Doroteia, né? Trabalhei no Monte Calvário, trabalhei em outros colégios, minha filha estudou no Loyola. E assim, e às vezes você vê, né, sai um outro aluno, você fala assim, por esse aluno valeu a pena a gente essa educação toda, né? Porque a gente sabe também, né, que não saem pessoas tão bem formadas como a gente queria. Mas você pegando essa parte do texto da campanha da fraternidade, quando ele fala do agir, ele vai dando algumas pistas. Eu não estou nem com o livro aqui, se eu pegasse, mas acho que você pode pegar no finalzinho do agir, ele vai dizendo, trabalhar para a solidariedade, dessa questão da saúde. Eu sinto que as escolas confessionais falam
e talvez aquilo que tem que ser a mais tem que se descobrir, né? Porque a gente sabe o limite, né? O grupo que a gente trabalha, né? Não sei assim, isso eu ajudei muito, mas pelo que eu li, tem uma parte, né? Tá joia, irmão? Irmão Demilton. Você é de onde mesmo? De Campinas. Surubim, Pernambuco. Pernambuco. Eu sou de Fortaleza, eu estou um tempo aqui. Diz que eu estou com um sotaque meio misturado já. Tá. Senão... Mais alguém que... Augusto, podemos... encerrar, né? Podemos. Antes, mais alguém ainda gostaria de... Eu creio que a gravação a gente vai disponibilizar, e eu me lembro quando o Augusto, no tempo que nós éramos mais jovens, né, Augusto? O Augusto um dia falou bem o seguinte: olha, você é muito mineiro, dizer que mineiro é radicalmente em cima do muro, né? Então, gente, quando você falou, tem hora que... E é muito comum mesmo, gente, não infelizmente, eu também já transitei assim... Meu pai é pernambucano, né? Morei no norte de Minas, né? Em outras regiões também, no sul, né? E de fato, eu creio que fazer essa discussão da campanha da fraternidade num ano eleitoral, em que nós temos que dar respostas mais contundentes para a crise, né? Muitas pessoas falam, a crise da educação, a crise na saúde, todo tipo de crise está vinculado a uma crise política também, né? Assim como a questão da crise de fé. Quando o Augusto mencionou, né, a nossa descrença, a descrença das pessoas, geralmente as pessoas que têm muita descrença na política, têm ali dentro também uma crise de fé. A crise de fé no ser humano, na sua capacidade de ação. Um educador que não se preocupa, que não percebe que a prática dele educativa tem um viés político, é uma pessoa que está numa crise de fé na crença da educação, né? Alguém achar que pode educar de forma neutra, né? Que pode fechar, cerrar os olhos, né? Eu acho muito interessante, né, Augusto? Assim, quando a gente falava muito, né, discutia sobre Moisés, né? Quando Moisés, né, a primeira coisa, fala que Deus manifesta, né, a manifestação de Deus. Eu ouvi o clamor do meu povo, né? Então, um educador, um cristão que não ouve o clamor e não se posiciona, né, que não toma partido, em direção das pessoas que mais sofrem, que são excluídas, tem algo de equivocado na fé, né? Na fé, na prática. Então, eu gostaria muito, por exemplo, que por mais que a gente queira, né, um sofrimento, aí quando o Lucilo colocou a Agda também, e outras pessoas que aqui estão, a crise, às vezes, que algumas pessoas que realmente assumem, é muito comum, né? As pessoas têm que participar, têm que dar respostas. E como responder, como transformar, se não é pelo viés da política, né? Aí, quando as pessoas vão para esse caminho, nós não podemos nunca, né, deixar de fortalecer essas pessoas, né? De fortalecer a fé delas, né? Fortalecer, né, quer dizer, essa dimensão da empatia que nós, cristãos, que não estamos na militância, né, partidária, estamos que perceber realmente fortalecer essas pessoas, né? Com a nossa mística, e dizer que elas estão realmente num lugar, né, privilegiado de ação também. Então, eu gostaria muito, né, de agradecer a você, ao senhor, pela participação. Então, eu gostaria muito de convidá-lo em outras ocasiões, né, para poder estar com o nosso grupo, né? Tem alguns temas que são muito caros a você, né? A questão da juventude, alguns temas que realmente essa dimensão de fé. O Augusto, teólogo, também uma sumidade, além de sociólogo também, né? Então, ele falou aí da experiência que nós tivemos, né, de visitar tribos, aldeias indígenas, né? E eu me lembro que uma vez eu fiquei muito feliz quando um aluno de uma escola, né, particular, que a gente poderia dizer assim, de elite em Belo Horizonte, falou assim: olha, qual que é a coisa que mais chama a atenção, que você mais aprendeu nessa escola, no terceiro ano? A coisa que eu mais ouvi falar é de pobre. Eu achei isso muito interessante, né? Você ouviu falar de pobre, a escola não deixa a gente esquecer dos pobres, né? Eu acho isso muito interessante, né? Porque, de fato, né, eu sou apaixonado por pessoas que conseguem, professor Augusto, como você, fazer... o Duda falou, né? Não existe só uma dualidade, um dualismo, né? Algumas pessoas usam muito o termo polarização,
nós estamos vivendo um mundo de fragmentação, né? Tem pessoas, quando alguém acha que política, fé e educação caminham separados, né? Aí eles vão falar que sexualidade caminha separado também, que saúde vai para um lado, né? Então, é tudo, né? Então, a fragmentação, né? Então, nós somos um grupo que a gente quer realmente evitar que nós nos fragmentemos, né? A gente quer manter essa unidade e unidos, né? Essa união mesmo, não só em vez, mas unido nessa dimensão da fraternidade. Eu gostaria de passar a palavra para o Zé Lucilo, né? Para poder fazer os agradecimentos finais, né? E encerrar a nossa reunião, Zé Lucilo, tudo bem? Passo a palavra para você como mentor, né, e idealizador desse encontro. O Zé Lucilo disse, a Praxis não poderia puxar essa reflexão, né? Então, e mais uma vez, eu gostaria muito de dizer para vocês, né? O nosso bispo ficou muito feliz com essa proposta dessa reunião nossa, né? Nós vamos divulgar o vídeo e a gente pode dizer o seguinte, né? Que a Praxis é um lugar, um espaço que pessoas não... com essa reflexão como do professor Augusto, seja muito bem-vinda, de todos que aqui estiveram. Obrigado, Zé Augusto. Passa a palavra para o José Lucilo, né? Jefferson, a Praxis é discurso também. Não sei se você já viu. Diz que tem os caras meio malucos pelos autores, pela Hannah Arendt, né? Ela fala assim, a ação é o discurso. Quando você fala, você transforma, né? Claro, tem essa prática, mas acho que você já devia saber disso. Mas ela fala justamente, ela diz assim, a ação, quando você discursa, você já vai... Isso aqui é uma ação. Né? Eu pessoalmente gosto muito quando fala assim, né? Alguém falou assim, negócio de praxis uma vez, né? O Libano, eu falo, eu penso no que falo e falo o que penso, né? Ou então eu penso no que eu faço e faço o que eu penso. Dizer que seria o ideal de uma pessoa que tem essa dimensão de praxis, né? Então, por isso que a gente supera, né, essa questão. Eu acho que é essa a verdadeira forma de fazer política, fazer educação e viver a fé, né? Falar e viver a partir do que a gente pensa e agir a partir do que a gente acredita também. Zé Lucilo, por favor, tenha bondade. Muito bom, pessoal. Eu acredito que tenha contemplado aí as expectativas. Nós convidamos muitas pessoas e, por coincidência, hoje está acontecendo também uma formação da diocese para o pessoal da catequese. Então, muitos justificaram que não estariam porque estão nesse encontro da catequese. Então, é online também, mas é como nós temos nas nossas comunidades muitos catequistas que são comprometidos, gostaríamos de participar da live sobre educação, fé e política, mas nós temos também esse compromisso, já estava dentro da nossa programação de formação, será impossível participar das duas, mas justifiquei para eles que, olha, realmente nós marcamos por uma necessidade para começarmos também uma caminhada, principalmente pelo tempo que nós vivemos, é um ano eleitoral que nós precisamos preparar, conversar mais com os nossos irmãos de caminhada para estarmos melhor preparados para as eleições desse ano, e também nós vivemos aí um momento cheio realmente de acontecimentos, né? Nós temos aí nas comunidades católicas os estudos da primeira etapa do sínodo proposto pelo Papa Francisco, e que é muito rico também, traz reflexões muito importantes para a nossa caminhada. Então, nós vivemos um momento de muita riqueza, e nós temos que conciliar os nossos vários compromissos e tentar participar da melhor forma possível. Gostaria aqui de estar agradecendo, né, os nossos companheiros que foram convidados, que são presentes. Tem a companheira Águida, gostaria de agradecer as palavras dela. Tem o Emerson, né, que está aí também participando, é nosso companheiro de partido. Tenho outros que saíram, sei que o Pedro Cunha esteve, o Gerson esteve, mas normalmente num sábado as pessoas costumam ter mais de um compromisso também. Agradeço a todos que participaram. Gostaria de agradecer de forma muito especial também ao professor, né, pela disponibilidade, pelos ensinamentos que ele colocou para nós, as reflexões que ele colocou para nós, e gostaria muito de poder contar com ele em outras oportunidades, né? Talvez uma sequência de reflexões para que a gente possa estar tendo melhores orientações e mais informações para nós conduzirmos o nosso trabalho aqui, e assim a gente também tentar dar uma retomada no movimento Fé e Política aqui na nossa cidade, na nossa diocese. Então, professor, muito obrigado, o nosso abraço, e estamos juntos aí nessa caminhada. Bem, muito obrigado, Gerson. Foi um prazer. Assim, fiquei muito contente de poder partilhar com vocês.
embora distante, né, no virtual, eu me senti acolhido. Isso é bom, né? Muito obrigado. André, você quer ler sua mensagem final, André, do Casa d'Áliga, que é nosso patrono? Não, é só porque vocês estavam falando aí, eu lembrei dessa frase, né? Pedro Casal d'Áliga, e que faleceu foi justamente nos dias lá que a gente fez o nosso primeiro encontro, né, do grupo Praxis, que é ser o que se é, falar o que se crê, crer no que se prega, viver o que se proclama até as últimas consequências. É uma frase que é muito forte, marcante, e vocês estavam comentando aí, eu acabei lembrando, acabou acionando um gatilho aqui. Muito obrigado. E como corpo dado e sangue derramado, né? O meu professor dizia exatamente isso quando fala de Jesus, né? É amar, é exatamente isso, até as últimas consequências, né? Então, que a gente tenha essa noção que a nossa fé nos alimente. Desejo, assim, um sábado muito bom para todo mundo. Muito obrigado para todos pela presença e participação. Augusto, nossa gratidão. André também por ter criado o nosso link, né, André? E a todos, nosso muito obrigado. E a gente vai organizar mais ao longo desse ano, esses encontros, né, de reflexão, e podem convidar, serão sempre muito bem-vindos, né? A Praxis é um grupo aberto, né, a todas as pessoas que querem construir um mundo mais justo, mais fraterno, né? A partir desses valores, né, da fraternidade. Um grande abraço, né? Uma boa tarde para vocês, um bom fim de semana, viu, Augusto? Tá, até mais.